Bom dia, povo amado de Deus. Que a paz de Jesus Cristo alcance a sua casa, acalme o seu coração e renove as suas forças nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. Pai eterno, antes de qualquer compromisso, antes de qualquer notícia e antes de qualquer preocupação, nós colocamos esta manhã diante de Ti. Visita agora a pessoa que iniciou esta oração precisando de uma resposta, de um alívio ou de um sinal de que não está sozinha. Que ela permaneça até o fim, não por medo, obrigação ou promessa humana, mas porque estes minutos na Tua presença podem ajudá-la a silenciar a ansiedade, entregar os seus pesos e recordar as verdades da Tua palavra. Senhor, acolhe aquele que acordou cansado, mesmo depois de ter dormido. Abraça quem passou a noite pensando em contas, enfermidades, conflitos, decisões ou notícias que ainda não chegaram. Toca quem abriu os olhos e imediatamente sentiu o coração apertado. Tu conheces o nome, a história, as lágrimas e os pensamentos de cada pessoa que ora conosco. Nada está escondido aos Teus olhos. Por isso, pedimos, entra nesta casa, percorre cada cômodo, envolve esta família e manifesta a Tua paz. A Tua palavra declara no Salmo 5:3 que, pela manhã, Tu ouves a nossa voz e diante de Ti apresentamos a nossa oração. É exatamente isso que fazemos agora. Nós não queremos começar esta sexta-feira confiando somente em nossas próprias forças. Não queremos ser conduzidos pela pressa, pela irritação, pela ansiedade ou pelo medo. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito, firmados na Tua palavra e sustentados pela Tua graça. Pai amado, conduz esta pessoa a respirar com calma. Enquanto ela respira, aquieta os pensamentos acelerados. Enquanto ela permanece em oração, retira o peso de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Que as mãos cansadas sejam fortalecidas, que a mente sobrecarregada encontre descanso e que o coração volte a sentir esperança. Nós entregamos o que aconteceu ontem, o que não conseguimos mudar e o que ainda provoca tristeza. Também entregamos o que poderá acontecer hoje, porque sabemos que o Senhor já está presente em cada hora que ainda virá. A Tua palavra afirma em Lamentações 3:22-23 que as Tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Portanto, esta não é apenas mais uma manhã. É uma nova oportunidade de receber misericórdia, aprender, recomeçar, perdoar e caminhar contigo. O fracasso de ontem não precisa governar o dia de hoje. A palavra negativa que alguém pronunciou não determina o futuro desta pessoa. A porta que se fechou não anulou os teus propósitos. A espera não significa abandono. Senhor, nós Te pedimos que guardes esta manhã. Protege quem sairá para trabalhar, quem conduzirá um veículo, quem utilizará transporte público e quem caminhará por lugares movimentados. Dá atenção, prudência e livramento. Guarda os que permanecerão em casa, os idosos, as crianças, os enfermos e aqueles que precisam de cuidados especiais. Protege esta família de acidentes, violências, enganos, discussões e decisões precipitadas. Pai, vai à frente de cada compromisso.
para as conversas, as reuniões, as entrevistas, as consultas, os exames e as decisões. Livre esta pessoa de palavras impulsivas, dá-lhe sabedoria para falar, humildade para ouvir e serenidade para esperar. Que ela não seja dominada pela necessidade de provar alguma coisa, que não entre em discussões desnecessárias, nem aceite provocações que possam roubar a sua paz. Senhor Jesus, Tu disseste em João 14:27 que nos deixas a Tua paz. Uma paz diferente daquilo que o mundo oferece. Derrama essa paz agora. Que ela não dependa de todas as contas estarem pagas, de todas as respostas terem chegado ou de todas as pessoas terem mudado. Que seja uma paz profunda, gerada pela certeza de que Tu permaneces conosco, ainda que existam desafios nesta sexta-feira. Não os enfrentaremos sozinhos. Pai querido, recebe os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras e os nossos primeiros planos. Toma o primeiro lugar, que esta pessoa não passe por este dia distante de Ti. Recorda de orar durante as atividades, de agradecer pelas pequenas coisas e de procurar Tua direção quando surgirem dúvidas. Faz desta manhã um altar de entrega. E antes de continuarmos, Senhor, abençoa quem escrever amém com sinceridade, não como uma fórmula para receber favores, mas como uma expressão pública de fé e concordância. Recebe também os pedidos de oração deixados nos comentários e levanta uma comunidade que interceda com amor. Que cada pessoa que compartilhar esta oração seja instrumento de consolo para alguém que também precisa começar o dia contigo. Acima de toda interação, porém, que somente o Teu nome seja honrado, Senhor. Pai Celestial, continuamos em Tua presença, porque reconhecemos que precisamos de Ti em todos os momentos desta sexta-feira. Obrigado pelo dom da vida, pelo fôlego, pelo alimento e pela oportunidade de começar novamente. Talvez esta pessoa ainda não consiga enxergar muitas razões para agradecer, mas ajuda a perceber os sinais do Teu cuidado. Obrigado pela noite que passou, pelo teto que a protegeu, por cada livramento conhecido e também por aqueles que nunca chegaremos a perceber. Nós Te adoramos porque Tu és Deus. Quando as circunstâncias estão favoráveis e continuas sendo Deus, quando tudo parece confuso, Tu és Pai presente, Consolador dos aflitos, refúgio dos cansados e esperança dos que perderam a força. A Tua fidelidade não depende das nossas emoções. Mesmo quando sentimos medo, Tu permaneces firme. Mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos, a Tua sabedoria continua perfeita. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que acordamos alimentando reclamações e esquecemos de reconhecer a Tua bondade. Perdoa-nos quando permitimos que uma dificuldade ocupe toda a nossa visão. Nós não queremos ignorar os problemas, nem fingir que a dor não existe. Queremos, porém, lembrar que os problemas não são maiores do que a Tua presença e que a dor não possui autoridade para apagar todas as evidências da Tua graça. Pai amado, toma em Tuas mãos a agenda desta pessoa. Talvez ela tenha muitas tarefas e pouco tempo. Talvez esteja preocupada por não conseguir cumprir tudo.
Dá-lhe organização e discernimento. Mostra o que é prioridade e o que poderá ser adiado. Livra-a da culpa por não conseguir atender a todas as expectativas. Ensina a trabalhar com dedicação sem destruir a própria saúde. Que ela saiba fazer pausas, alimentar-se, respirar e reconhecer os limites do corpo e da mente. Abençoa os trabalhadores. Fortalece aqueles que sairão cedo e retornarão tarde. Guarda quem trabalha em hospitais, escolas, indústrias, escritórios, comércios, obras, estradas, segurança, limpeza, transporte e atendimento ao público. Dá paciência diante de pessoas difíceis e proteção nos ambientes perigosos. Que o trabalho seja exercido com honestidade e respeito. Senhor, visita quem está desempregado. Tu conheces a angústia de enviar currículos e não receber respostas, de participar de entrevistas e continuar esperando, de olhar para as necessidades da casa e não saber como supri-las. Abre oportunidades dignas e honestas. Dá criatividade para procurar novos caminhos. Disposição para aprender e coragem para continuar tentando. Coloca pessoas corretas no caminho e livra esta pessoa de golpes, falsas promessas e propósitos que exigiriam abandonar os seus valores. Pai, provedor, recebe as preocupações financeiras. Colocamos diante de Ti as contas, as dívidas, o aluguel, os medicamentos, as mensalidades e as despesas inesperadas. Ensina esta família a administrar com prudência. Mostra onde é possível economizar, reorganizar e buscar orientação. Livra-nos do consumo impulsivo, da ganância e das decisões tomadas em desespero. Supre o necessário segundo a Tua vontade e ajuda-nos a usar com responsabilidade aquilo que chegar às nossas mãos. Senhor, abençoa também quem possui um pequeno negócio, trabalha por conta própria ou depende das vendas de cada dia. Concede clientes, boas oportunidades e sabedoria administrativa. Protege contra prejuízos, fraudes e parcerias desonestas. Que nenhuma dificuldade financeira conduza esta pessoa a práticas injustas. Dá-lhe firmeza para continuar trabalhando de modo digno. Pai, lembra-nos de que o verdadeiro sustento não é apenas material. Precisamos de paz, sabedoria, relacionamentos saudáveis e comunhão contigo. De nada adiantaria possuir muitos recursos e perder a saúde, a família ou a fé. Por isso, organiza todas as áreas da nossa vida. Não permitas que o dinheiro ocupe o centro do coração. Ensina-nos a buscar primeiro Teu reino e a agir com responsabilidade em cada necessidade. Nesta manhã, nós renunciamos ao desespero. Não sabemos exatamente como todas as questões serão resolvidas, mas sabemos que não estamos abandonados. Dá-nos a próxima direção. Talvez a solução comece com uma ligação, uma conversa, uma planilha, um pedido de ajuda, uma candidatura ou uma mudança de hábito. Mostra o passo possível para hoje e concede coragem para realizá-lo. Senhor, guarda esta pessoa da comparação. Quando ela observar alguém avançando, não permitas que pense que foi esquecida. Cada vida possui uma história, um processo e responsabilidades que nem sempre podem ser vistas. Dá-lhe contentamento e perseverança. Que a conquista do outro não seja motivo de inveja, mas de esperança.
Ao mesmo tempo, protege de aparências enganosas e da pressão criada pelas redes sociais. Nós te agradecemos, Pai, porque podemos colocar cada necessidade diante de Ti. Não exigimos respostas conforme os nossos prazos. Deus de misericórdia, visita agora as famílias representadas nesta oração. Entra nos lares onde existem palavras não ditas, mágoas acumuladas e conversas adiadas. Derrama mansidão sobre os relacionamentos. Onde houver gritos, ensina o diálogo. Onde houver frieza, reacende o cuidado. Onde houver orgulho, concede humildade. Onde alguém tiver errado, dá coragem para reconhecer, pedir perdão e reparar o dano. Pai amado, fortalece os casamentos. Alguns casais estão cansados, distantes e vivendo apenas em função das responsabilidades. Outros enfrentam desconfiança, dificuldades financeiras, interferências externas ou feridas antigas. Dá sabedoria para que procurem ajuda madura e responsável. Livra-os de decisões tomadas no auge da raiva. Ensina-os a ouvir, respeitar e estabelecer limites saudáveis. Onde ainda houver possibilidade de restauração, conduz o processo com verdade e paciência. Senhor, protege aqueles que vivem situações de violência, abuso ou ameaça. Que ninguém interprete esta oração como uma ordem para permanecer em perigo. Dá coragem para procurar proteção. Autoridades competentes, familiares confiáveis e acompanhamento adequado. Livra as vítimas da culpa e da vergonha. Interrompe os ciclos de violência e traz a verdade à luz. Pai, abençoa os pais irresponsáveis. Dá-lhes sabedoria para educar com amor, limites e exemplo. Livra-os de descontar nos filhos as frustrações que carregam. Ensina-os a corrigir sem humilhar, orientar sem controlar e ouvir sem desprezar. Que as crianças cresçam em ambientes seguros e saibam que são amadas. Protege-as de abusos, negligência, violência, acidentes e conteúdos prejudiciais. Guarda os adolescentes e os jovens. Eles enfrentam pressões, comparações, escolhas e conflitos que muitas vezes não conseguem explicar. Dá-lhes identidade firme, bons amigos e coragem para rejeitar caminhos destrutivos. Protege-os das drogas, da violência, da exploração e das influências que tentam afastá-los de tudo o que é bom. Aproxima adultos maduros que possam orientar com respeito. Senhor, visita os filhos que estão distantes de casa ou da fé. Há mães e pais que choram em silêncio, perguntando se algum dia verão uma mudança. Sustenta esses corações. Dá-lhes sabedoria para amar sem manipular, aconselhar sem perseguir, interceder sem perder a própria saúde. Trabalha no coração desses filhos de acordo com a tua graça e conduz cada um à verdade. Pai querido, acolhe quem cresceu sem receber o cuidado que precisava. Há adultos que ainda carregam feridas da infância, palavras de rejeição e lembranças dolorosas. Toca essas áreas com a tua bondade. Conduz cada pessoa a um processo seguro de cura, que ela possa reconhecer a dor sem viver eternamente definida por ela. Coloca em seu caminho pessoas responsáveis e
quando necessário, profissionais preparados para ajudar. Senhor, aproxima familiares que se afastaram por causa de mal-entendidos. Mostra onde uma conversa pode ser retomada. Dá prudência para não insistir em relações perigosas, mas também humildade para não manter distâncias motivadas apenas pelo orgulho. Ensina-nos a perdoar, lembrando que perdoar não significa negar a verdade, aprovar o erro ou abandonar limites necessários. Deus Consolador, visita as casas onde existe luto. Há cadeiras vazias, fotografias guardadas e datas que despertam saudade. Abraça quem perdeu alguém amado. Não permitas que as pessoas exijam uma recuperação rápida. Dá tempo, companhia e consolo. Quando as lembranças vierem acompanhadas de lágrimas, segura este coração, renova a esperança cristã na ressurreição e na vida eterna. Abençoa também aqueles que se sentem sozinhos. Alguns moram sozinhos, outros estão cercados de pessoas, mas não se sentem compreendidos. Sê companhia nesta sexta-feira, aproxima amizades sinceras e comunidades de fé acolhedoras. Dá coragem para pedir ajuda e sabedoria para reconhecer relacionamentos seguros. Pai, faz de nossos lares lugares de paz. Não pedimos uma casa sem desafios, mas uma casa onde os desafios sejam enfrentados com oração, diálogo e respeito. Que haja alimento, proteção, verdade e disposição para servir. Que os membros da família não sejam tratados como adversários, mas como pessoas que precisam caminhar juntas. Nós colocamos diante de Ti os nomes que agora surgem em nossa memória. Talvez seja um cônjuge, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, ou alguém com quem já não existe contato. Tu conheces cada pessoa. Visita, proteja e conduz os acontecimentos, pedir perdão e reparar o dano. Pai amado, fortalece os casamentos. Alguns casais estão cansados, distantes e vivendo apenas em função das responsabilidades. Outros enfrentam desconfiança, dificuldades financeiras, interferências externas ou feridas antigas. Dá sabedoria para que procurem ajuda madura e responsável. Livra-os de decisões tomadas no auge da raiva. Ensina-os a ouvir, respeitar e estabelecer-lhe. Senhor Jesus, dirige agora o teu olhar de misericórdia para quem enfrenta enfermidades. Visita os hospitais, as clínicas, as casas de repouso e os quartos, onde alguém espera o resultado de um exame. Toca o coração de quem recebeu um diagnóstico difícil e ainda não conseguiu organizar os pensamentos. Afasta o pânico e concede clareza para compreender as orientações médicas. Pai, dá sabedoria aos médicos, enfermeiros, terapeutas e demais profissionais da saúde. Que cada decisão seja tomada com responsabilidade, conhecimento e compaixão. Conduz ao diagnóstico correto, ao tratamento adequado e aos recursos necessários. Protege os pacientes de erros, negligências e informações enganosas. Senhor, nós cremos no Teu poder, mas não queremos transformar a oração em uma fórmula para exigir resultados. Pedimos cura conforme a Tua vontade e, durante todo o processo, suplicamos sustento, paz e força
Age por meio dos tratamentos, medicamentos, cirurgias, mudanças de hábitos e de todos os meios responsáveis disponíveis. Acolhe quem sofre com dores persistentes. Há pessoas que se acostumaram a dizer que estão bem para não preocupar os outros. Tu conheces cada noite difícil e cada limitação. Concede alívio, resistência e pessoas sensíveis ao redor delas. Não permitas que a dor física destrua completamente a esperança. Pai, visita quem enfrenta ansiedade, depressão, crises de pânico ou esgotamento emocional. Retira a culpa de quem pensa que deveria conseguir vencer tudo sozinho. Mostra que buscar ajuda profissional não é falta de fé. Abre caminhos para acompanhamento adequado e coloca pessoas preparadas para ouvir. Protege quem está em risco e desperta familiares e amigos para perceberem os sinais de sofrimento. Senhor, se alguém nesta oração estiver pensando em desistir da vida ou machucar a si mesmo, interrompe esse pensamento e conduz essa pessoa imediatamente a procurar ajuda presencial, um serviço de emergência ou alguém de confiança. Não permitas que ela permaneça sozinha durante uma crise. Faz chegar proteção rápida e responsável. Pai amado, acalma os pensamentos acelerados. A tua palavra nos orienta em Filipenses 4, 6, 7, apresentar diante de ti as nossas necessidades em oração. Por isso, entregamos o medo do futuro, a preocupação com a saúde e os cenários negativos criados pela mente. Que a tua paz guarde o coração e os pensamentos em Cristo Jesus. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Algumas pessoas estão tentando suportar hoje todas as dores que imaginam para o futuro. Ajuda-as a retornar ao momento presente. Dá força para a consulta de hoje, para o tratamento de hoje, para o alimento de hoje e para a conversa de hoje. O amanhã será colocado diante de ti quando chegar. Senhor, fortalece os cuidadores. Há familiares que passaram a noite acordados, administram medicamentos e acompanham consultas, enquanto escondem o próprio cansaço. Dá-lhes descanso, ajuda prática e apoio emocional. Livra-os da culpa por precisarem de pausas. Levanta pessoas dispostas a dividir as responsabilidades. Visita os idosos, protege-os de quedas, abandono, golpes e maus tratos. Dá-lhes dignidade, companhia e os cuidados necessários. Fortalece a memória, o corpo e a alegria, que suas histórias sejam ouvidas e sua presença seja valorizada. Pai, abençoa as gestantes, as mães no pós-parto, os bebês e as famílias que aguardam o nascimento. Concede acompanhamento seguro, saúde e serenidade. Acolhe também quem vive a dor de uma perda gestacional ou enfrenta dificuldades para ter filhos. Não permitas que comentários insensíveis aumentem o sofrimento. Dá consolo e direção. Senhor, ajuda-nos a cuidar do corpo que recebemos. Dá disciplina para descansar, alimentar-nos adequadamente, movimentar o corpo e procurar avaliação médica quando houver sinais preocupantes. Livra-nos tanto da negligência quanto da obsessão. Que a saúde seja cuidada com equilíbrio, gratidão e responsabilidade. Nós entregamos cada enfermidade às tuas mãos. Enquanto a resposta não chega, sê companhia. Durante o tratamento, sê força.
Nos dias melhores recebe a gratidão. Nos dias difíceis sustenta a esperança. Que nenhuma pessoa seja reduzida ao nome de uma doença. Cada uma continua sendo amada, digna e conhecida por ti. Pai de bondade, colocamos diante de Ti as portas que permanecem fechadas. Tu conheces as oportunidades que não se concretizaram, as respostas negativas e os planos interrompidos. Há pessoas perguntando por que tentaram tanto e ainda não conseguiram. Guarda esses corações da amargura e da comparação. Ensina-nos a compreender que nem toda porta fechada representa rejeição. Algumas portas nos protegem de caminhos que não conseguimos enxergar. Outras permanecem fechadas porque ainda precisamos crescer, aprender ou preparar-nos. Há também situações que exigem perseverança, nova tentativa e maior organização. Dá discernimento para reconhecer cada caso. Senhor, quando uma porta estiver fechada por causa de um erro nosso, concede humildade para admitir e corrigir. Quando estiver fechada para proteção, dá paz para não insistir. Quando for necessário esperar, fortalece a paciência. Quando chegar o momento de agir novamente, concede coragem. Pai, dirige aqueles que precisam tomar decisões importantes nesta sexta-feira. Talvez seja uma escolha profissional, uma mudança, um contrato, uma cirurgia, um relacionamento ou um investimento. Não permitas que o medo decida, mas também não deixes que a impulsividade seja confundida com fé. Dá tempo para analisar, conselhos seguros e clareza interior. A Tua palavra nos ensina em Provérbios 3, 5, 6 a confiar em Ti de todo o coração e a reconhecer o Senhor em nossos caminhos. Nós reconhecemos a nossa limitação. Não enxergamos todas as consequências, nem conhecemos completamente as intenções das pessoas. Por isso, endireita as nossas veredas. Livra-nos de propostas enganosas, protege esta pessoa de contratos injustos, golpes, falsas oportunidades e relacionamentos manipuladores. Quando algo parecer bom demais, ou exigir decisões imediatas, concede prudência, que ela tenha coragem para fazer perguntas, procurar orientação e dizer não. Senhor, desperta os dons que colocaste nesta pessoa. Talvez as críticas tenham feito com que ela se diminuísse. Talvez fracassos anteriores tenham produzido medo de tentar novamente. Recorda-a de que talentos precisam ser desenvolvidos com disciplina. Dá disposição para estudar, praticar, aprender e servir. Pai, abençoa os estudantes da concentração, memória e equilíbrio. Livra-os da pressão de acreditar que uma nota define todo o seu valor. Ensina-os a dedicar-se com responsabilidade e a lidar com os resultados de forma madura. Abre oportunidades para aqueles que não possuem recursos suficientes e levanta pessoas dispostas a apoiar. Senhor, visita quem está esperando há muito tempo. Há pedidos apresentados durante meses ou anos. A espera cansa e, às vezes, faz o coração questionar se foi ouvido. Sustenta a fé sem permitir que se transforme em exigência. Não prometemos datas, nem tentamos determinar a maneira como deverás responder.
apenas pedimos que a tua presença nos acompanhe. Ensina-nos a esperar de forma ativa, que esta pessoa continue trabalhando, cuidando da saúde, preparando-se e valorizando o que já recebeu. Não permitas que ela adie toda a vida por causa de uma resposta. Mostra as oportunidades do presente e as responsabilidades deste dia. Pai, retoma os projetos que ainda estão de acordo com a tua vontade. Dá energia para começar novamente e humildade para ajustar o que não funcionou. Também concede liberdade para encerrar aquilo que não faz mais sentido. Nem todo abandono é fracasso. Às vezes, é maturidade para direcionar forças ao que realmente importa. Guarda-nos da necessidade de impressionar pessoas, que os nossos sonhos não sejam governados pela comparação, pelo orgulho ou pela busca de reconhecimento. Queremos viver com propósito, fidelidade e paz. Se o sucesso chegar, mantém-nos humildes. Se a caminhada for discreta, lembra-nos de que o valor de uma vida não depende da quantidade de aplausos. Senhor, mostra o próximo passo. Talvez não vejamos a estrada inteira, mas a luz para um passo já será suficiente. Dá coragem para telefonar, enviar o documento, pedir orientação, iniciar o curso, organizar a casa, marcar a consulta ou retomar uma conversa. Conduz cada movimento com serenidade. Deus de paz, guarda a mente e as emoções desta pessoa durante toda esta sexta-feira. Há dias em que uma única palavra é suficiente para desencadear lembranças, irritação ou medo. Dá domínio próprio, que ninguém entregue o controle do próprio coração às atitudes de outras pessoas. Senhor, coloca uma sentinela sobre a nossa boca. Livra-nos de palavras precipitadas, fofocas, mentiras e reclamações constantes. Que saibamos falar a verdade com amor. Quando o silêncio for sábio, ajuda-nos a permanecer em silêncio. Quando uma palavra precisar ser dita, concede respeito e clareza. Protege-nos em ambientes difíceis. Algumas pessoas enfrentarão chefes agressivos, colegas competitivos, clientes impacientes ou familiares que não compreendem seus limites. Dá firmeza sem arrogância e mansidão sem passividade. Que elas reconheçam quando uma situação exige diálogo, afastamento, denúncia ou ajuda. Pai, visita quem sofre injustiça. Tu conheces acusações falsas, perseguições e humilhações. Dá sabedoria para reunir informações, procurar orientação e agir pelos caminhos corretos. Livra esta pessoa da vingança, mas não permita que ela confunda perdão com a aceitação silenciosa do abuso. Senhor, cura as feridas da rejeição. Há pessoas que carregam a sensação de nunca serem suficientes. Foram comparadas, desprezadas ou abandonadas. Rompe a mentira de que o valor delas depende da aprovação humana. Ensina-as a enxergar-se à luz do teu amor e da dignidade que receberam como criaturas feitas à tua imagem. Ao mesmo tempo, dá-nos maturidade para aceitar correções. Nem toda crítica é perseguição. Algumas observações podem ajudar-nos a crescer. Concede discernimento para separar aquilo que é verdadeiro daquilo que foi dito para ferir. Dá humildade para mudar e firmeza para rejeitar a humilhação. Pai, visita quem sente culpa por erros do passado. Conduz ao arrependimento verdadeiro, que reconhece, pede perdão e busca reparação.
Não permitas que a culpa destrutiva paralise esta pessoa para sempre. Em Cristo existe graça para aquele que se volta sinceramente para ti. Ajuda-nos a perdoar. Sabemos que o perdão pode ser um processo e não uma emoção instantânea. Dá-nos força para renunciar à vingança e entregar a justiça em tuas mãos. Isso não significa negar o dano nem restaurar automaticamente a confiança. Concede sabedoria para estabelecer limites e reconstruir relacionamentos somente quando houver segurança e mudança real. Senhor, protege os pensamentos. Em um mundo cheio de estímulos e comparações, ensina-nos a escolher aquilo que alimenta a verdade, a pureza e a esperança. Livra-nos de conteúdos que despertam violência, inveja, cobiça ou desespero. Dá equilíbrio no uso das redes sociais e coragem para afastar-nos daquilo que faz mal. Pai, guarda também os nossos olhos, para que percebamos as necessidades ao redor. Talvez alguém próximo esteja sofrendo silenciosamente. Dá sensibilidade para oferecer uma conversa, uma ajuda prática ou uma oração. Que não passemos apressados por pessoas que colocaste em nosso caminho. Faz-nos instrumentos de paz nesta sexta-feira. Onde houver tensão, usa-nos para trazer serenidade. Onde houver solidão, usa-nos para oferecer presença. Onde houver necessidade, mostra como podemos contribuir, sem alimentar dependência ou vaidade. Que as boas obras não sejam usadas para buscar elogios, mas para revelar o teu amor. Senhor, quando formos provocados, lembra-nos de respirar e orar antes de responder. Quando sentirmos raiva, ajuda-nos a reconhecer a emoção sem permitir que ela conduza a atitudes destrutivas. Dá-nos coragem para afastar-nos por alguns minutos, reorganizar os pensamentos e retornar à conversa com maior equilíbrio. Que a tua paz governe o nosso interior, não uma paz frágil, dependente do comportamento dos outros, mas uma paz firmada em ti. Mesmo em ambientes agitados, mantenha nossa alma tranquila. Mesmo diante de críticas, lembra-nos de quem somos. Mesmo quando algo não sair como planejado, conserva a confiança. Senhor, recebe agora as lágrimas escondidas. Algumas pessoas aprenderam a sorrir enquanto carregam dores profundas. Elas trabalham, cuidam da família e cumprem suas responsabilidades. Mas quase ninguém percebe o cansaço que existe por dentro. Tu percebes, Pai. Tu conheces cada noite de choro e cada momento em que faltaram forças. Acolhe quem vive a solidão. Talvez esta pessoa tenha perdido amizades, encerrado um relacionamento ou se afastado de familiares. Talvez não encontre alguém com quem conversar sinceramente. Sê companhia e refúgio. Aproxima pessoas maduras, respeitosas e confiáveis. Pai, visita quem terminou um relacionamento e ainda tenta compreender o que aconteceu. Cura a sensação de rejeição, a saudade e a confusão. Livra essa pessoa de procurar alívio em relações perigosas ou de retornar impulsivamente a situações que causavam sofrimento. Dá tempo para recuperar-se e sabedoria para aprender. Senhor,
Consola quem enfrenta o luto por uma pessoa, por um projeto ou por uma fase da vida. Existem perdas que não envolvem morte, mas ainda assim produzem dor. O fim de um sonho, uma mudança inesperada, a perda de um trabalho ou o afastamento de alguém. Ajuda-nos a reconhecer essas dores e a atravessá-las contigo. Pai, fortalece quem sofre com insônia. Quando a noite chegar, acalma a mente, dá a sabedoria para construir hábitos de descanso, reduzir estímulos e procurar avaliação profissional quando o problema persistir. Que o quarto deixe de ser um lugar de luta e volte a ser espaço de repouso. Senhor Jesus, Tu convidaste os cansados e sobrecarregados a aproximarem-se de Ti. Recebe quem carrega responsabilidades que parecem superiores às próprias forças. Ensina esta pessoa a pedir ajuda e a reconhecer limites. Livra-a da crença de que precisa salvar todos ao redor. Pai, cura o coração de quem foi traído. Restaura a capacidade de confiar sem retirar a prudência. Não permitas que uma experiência dolorosa faça essa pessoa acreditar que todos agirão da mesma maneira. Conduz o processo de cura com paciência. Visita quem sofre com vergonha. Talvez exista uma história, uma escolha ou uma situação que essa pessoa teme revelar. Dá discernimento para procurar alguém seguro e preparado. Que ela não seja exposta nem humilhada, mas também não permaneça aprisionada pelo segredo quando precisa de ajuda. Senhor, rompe ciclos destrutivos. Há famílias onde os mesmos comportamentos se repetem por gerações. Violência, dependência, abandono, mentiras e falta de diálogo. Dá coragem para construir uma história diferente. Coloca recursos, pessoas e oportunidades de mudança. Pai, sustenta quem está em recuperação de vícios ou compulsões. Protege nos momentos de vulnerabilidade. Mostra os gatilhos e fortalece as estratégias de prevenção. Aproxima grupos de apoio, profissionais e comunidades acolhedoras. Se houver uma recaída, não permita que a vergonha destrua todo o processo. Conduz novamente à responsabilidade e ao cuidado. Senhor, devolve a esperança aos desanimados. Não uma esperança baseada em frases vazias, mas uma esperança fundamentada em Tua presença. Talvez os problemas não desapareçam hoje, porém, esta pessoa pode receber força para enfrentá-los. Talvez a resposta completa ainda demore, mas um próximo passo pode ser dado. Que esta sexta-feira não seja governada pelas dores antigas. Elas fazem parte da história, mas não precisam definir todas as páginas que ainda serão escritas. Dá-nos coragem para viver o presente, construir novos hábitos e permitir que relacionamentos saudáveis tenham espaço. Pai, quando o coração se sentir pesado no decorrer do dia, lembra esta pessoa desta oração, que ela possa dizer: Senhor, segura-me mais uma vez. E que essa súplica simples seja acompanhada pela certeza de que Tu ouves, acolhes e permaneces perto dos que Te buscam. Pai Celestial, protege esta pessoa durante os caminhos desta sexta-feira. Guarda a saída e a entrada. Livra de acidentes, distrações e decisões perigosas. Dá atenção aos motoristas, prudência aos pedestres e respeito a todos que compartilham as ruas e estradas.
Senhor, guarda quem viajará. Protege os veículos, as aeronaves, as embarcações e todos os meios de transporte. Dá condições seguras, responsabilidade aos profissionais e serenidade aos passageiros. Quando houver atrasos ou mudanças, concede paciência. Protege os que trabalham em lugares de risco, dá equipamentos, treinamento e atenção. Livra-os da imprudência e de ordens irresponsáveis. Que empresas e autoridades cumpram o dever de proteger vidas. Pai, guarda as crianças no caminho da escola. Protege os adolescentes, professores e funcionários. Que as instituições sejam ambientes de aprendizagem e respeito. Impede violências, abusos e humilhações. Levanta adultos atentos para agir diante de qualquer sinal de perigo. Senhor, cobre os hospitais, as delegacias, os quartéis, os abrigos e todos os locais onde pessoas trabalham para proteger e cuidar. Dá sabedoria aos profissionais e livra-os da insensibilidade. Que cada vida seja tratada com dignidade. Pai, protege esta casa de invasões, acidentes domésticos e conflitos. Dá atenção com eletricidade, gás, medicamentos e objetos perigosos. Guarda os idosos de quedas e as crianças de situações que não conseguem avaliar. Livra-nos também dos perigos digitais. Protege contra golpes, roubo de dados, mensagens falsas e manipulação. Dá prudência para verificar informações antes de clicar, enviar dinheiro ou compartilhar dados pessoais. Guarda os jovens de pessoas mal intencionadas na internet. Senhor, protege a nossa fé de enganos espirituais. Livra-nos de líderes manipuladores, falsas profecias, promessas de milagres com prazo e discursos que usam medo para controlar. Dá-nos amor pela verdade bíblica, discernimento e humildade para examinar aquilo que ouvimos. Que católicos, evangélicos e todos os cristãos que participam desta oração sejam conduzidos a Cristo, a caridade, a verdade e a reverência. Livra-nos de discussões que alimentam orgulho e hostilidade. Ajuda-nos a reconhecer aquilo que compartilhamos. A fé em Jesus, o valor da oração, a dignidade humana e o chamado para amar o próximo. Pai, abençoa os sacerdotes, pastores, missionários, ministros, líderes e comunidades cristãs que trabalham com sinceridade. Dá-lhes integridade, sabedoria e espírito de serviço. Protege-os do orgulho, da ganância e do abuso de autoridade. Que cuidem das pessoas, sem exploração. Senhor, visita quem se afastou da comunidade por ter sido ferido. Cura as marcas deixadas por palavras duras ou condutas inadequadas. Dá discernimento para encontrar um ambiente saudável e não confundir os erros humanos com o teu caráter. Protege-nos da tentação quando surgirem oportunidades de mentir, trair, enganar ou agir de forma injusta. Mostra uma saída, fortalece as nossas decisões. Que não troquemos a paz da consciência por uma vantagem momentânea. Pai, guarda-nos do orgulho espiritual. Que ninguém pense ser melhor do que os outros por orar, frequentar uma igreja ou conhecer as escrituras. Quanto mais próximos estivermos de ti, mais humildes, misericordiosos e verdadeiros devemos nos tornar. Que a
proteção que pedimos não nos torne responsáveis. Ajuda-nos a usar os meios de segurança disponíveis, seguir orientações adequadas e respeitar limites. A fé não é desculpa para imprudência, concede equilíbrio em cada decisão. Nós entregamos todos os caminhos desta sexta-feira em tuas mãos. Vai à nossa frente, permanece ao nosso lado e guarda aquilo que deixamos para trás. Que retornemos para casa em paz, trazendo no coração a gratidão por cada livramento e aprendizado. Senhor Deus, aproximamo-nos do encerramento desta oração. Mas não queremos afastar-nos da Tua presença. Entregamos o restante da manhã, a tarde e a noite. Em cada horário, ser o nosso guia. Quando as atividades aumentarem, recorda-nos de que podemos conversar contigo em silêncio. Pai, prepara-nos para as notícias que receberemos. Algumas serão boas e outras poderão exigir coragem. Quando chegar uma resposta favorável, ajuda-nos a agradecer sem orgulho. Quando a resposta for difícil, não permitas que concluamos imediatamente que tudo está perdido. Dá-nos flexibilidade diante dos imprevistos. Nem tudo acontecerá conforme a agenda. Poderá haver atrasos, cancelamentos, mudanças e pedidos inesperados. Que a frustração não governe as nossas reações. Mostra como reorganizar o dia. Senhor, fortalece a perseverança. Há tarefas que parecem pequenas, mas exigem grande esforço de quem está cansado. Dá força para levantar, organizar um ambiente, preparar uma refeição, responder uma mensagem importante e cumprir uma responsabilidade. Não permitas que desprezemos os pequenos avanços. Muitas transformações acontecem por meio de passos discretos repetidos com fidelidade. A pessoa que hoje envia um currículo, inicia uma terapia, pede perdão ou reorganiza uma conta, já começou um caminho importante. Pai, dá discernimento para reconhecer os sinais do teu cuidado. Talvez seja uma conversa que traz clareza, uma pessoa que oferece ajuda, uma ideia inesperada, um livramento ou uma paz que surge no momento de pressão. Que não passemos apressados por essas dádivas. Senhor, ensina-nos a agradecer antes de dormir. Mesmo que o dia não tenha sido perfeito, haverá algo que poderá ser colocado diante de Ti com gratidão. Ajuda-nos a reconhecer o aprendizado, a proteção e a força recebida. Dá-nos maturidade para avaliar os próprios erros sem crueldade. Quando falharmos, conduz-nos à correção. Que não usemos a culpa para fugir, nem criemos desculpas para permanecer no erro. Dá-nos humildade para reparar o que for possível. Pai, prepara também o descanso desta noite. Que as preocupações não acompanhem esta pessoa até a cama. Ensina a desligar-se das tarefas, reduzir os estímulos e entregar o dia. Dá um sono tranquilo e restaurador. Antes, porém, permite que esta sexta-feira seja vivida de maneira plena. Que não passemos todas as horas esperando apenas que o dia termine. Ajuda-nos a estar presentes nas conversas, nas refeições, no trabalho e nos momentos simples. Senhor, usa esta pessoa para abençoar alguém hoje.
Talvez seja por meio de uma mensagem, de uma escuta ou de uma ajuda prática. Mostra a necessidade que ela pode atender, sem comprometer responsabilidades essenciais. Que a bondade não seja uma estratégia para receber algo em troca. Ensina-nos a servir com liberdade. Quando não pudermos ajudar materialmente, que possamos oferecer respeito, orientação ou oração. Pai, nós te agradecemos, porque não precisamos conhecer todos os detalhes do futuro para continuar. A tua presença é suficiente para o próximo passo. Mesmo quando houver incerteza, podemos agir com sabedoria e descansar naquilo que permanece fora do nosso controle. Renova as forças de quem chegou a esta parte da oração, sentindo-se um pouco mais calmo. Que essa paz não seja apenas momentânea, mas seja cultivada durante o dia por meio da oração, da palavra, de escolhas responsáveis e de relacionamentos saudáveis. Senhor, recebe cada pedido escrito nos comentários. Há histórias que não conhecemos, mas Tu conheces. Dá à comunidade sensibilidade para responder com respeito, sem julgamentos, diagnósticos precipitados ou promessas que não podem ser garantidas. Que o canal Unção Celestial continue sendo um espaço de oração bíblica, consolo e esperança. Protege este trabalho de vaidade, manipulação e mensagens que explorem a dor das pessoas. Que toda palavra conduza à confiança em Ti e ao cuidado responsável. Pai amado, agora entregamos tudo. Entregamos a vida, a casa, a família, a saúde, as finanças, os relacionamentos, os medos, os sonhos e as decisões. Não queremos manter nenhuma área escondida de Ti. Recebe-nos como estamos e conduz-nos a uma vida de maior verdade, comunhão e obediência. Entregamos aquilo que conseguimos explicar e também aquilo que permanece confuso. Tu conheces as lágrimas que não encontram palavras. Conheces a saudade, a culpa, a ansiedade e o cansaço. Toca cada área com Tua misericórdia. Senhor, concede paz. Não apenas ausência de barulho, mas uma serenidade profunda que esta pessoa possa enfrentar as responsabilidades sem ser consumida por elas. Que consiga ouvir uma crítica sem perder a identidade e receber uma notícia difícil sem abandonar a esperança. Concede proteção, guarda o corpo, a mente e os caminhos livra de acidentes, violências, enganos e tentações. Dá prudência para reconhecer perigos e coragem para pedir ajuda. Coloca pessoas confiáveis ao redor. Concede direção. Quando houver dúvida, dá luz suficiente para o próximo passo. Quando for necessário esperar, traz paciência. Quando chegar o momento de agir, concede firmeza. Fecha caminhos destrutivos e confirma oportunidades alinhadas à verdade. Concede sabedoria. Ensina-nos a administrar recursos, palavras, tempo e relacionamentos. Livra-nos da impulsividade. Que as decisões importantes sejam acompanhadas por oração, informação e conselhos maduros. Concede força a pessoas que chegaram a esta oração no limite. Sustenta-as, dá-lhes coragem para cumprir o essencial e humildade para descansar. Mostra que reconhecer limites não é desistir.
Concede cura da alma, restaura a capacidade de confiar, amar e esperar. Toca lembranças dolorosas, sem apagar a verdade, mas retirando delas o poder de controlar o presente. Conduz aos recursos necessários para uma recuperação segura. Concede esperança. Não permitas que o fracasso de ontem determine esta sexta-feira. Ainda existem possibilidades, aprendizados e novos passos. A história desta pessoa não terminou em sua pior fase. Pai, nós confiamos que cuidarás de tudo, segundo a tua sabedoria. Isso não significa que todas as situações serão resolvidas imediatamente ou exatamente como desejamos. Significa que nenhuma etapa será vivida sem a possibilidade de buscar tua presença, receber graça e agir com responsabilidade. Entregamos os sonhos, se forem bons, amadurece-os. Se estiverem contaminados pelo orgulho, purifica-os. Se não forem o melhor caminho, dá-nos liberdade para renunciar. Queremos amar mais o Senhor do que qualquer conquista. Entregamos a família, protege quem está perto e quem está distante. Restaura aquilo que puder ser restaurado. Estabelece limites onde forem necessários e dá paz em cada decisão. Abençoa crianças, jovens, adultos e idosos. Entregamos a saúde, conduz aos tratamentos adequados, fortalece o corpo e acalma a mente, dá perseverança durante os processos longos, sustenta pacientes, familiares e profissionais. Entregamos as finanças, abre caminhos honestos, dá oportunidades de trabalho e ensina a administrar. Livra esta casa da vergonha e do desespero. Que o necessário seja buscado com fé, trabalho e prudência. Entregamos esta sexta-feira, 17 de julho de 2026, que ela seja vivida em tua companhia. Quando houver alegria, receberás a gratidão. Quando houver luta, buscaremos a tua força. Quando houver dúvida, pediremos direção. Quando houver cansaço, descansaremos em ti. A quem permaneceu conosco nesta oração, convidamos com respeito a escrever Amém como expressão de fé. Deixar seu pedido para que a comunidade possa interceder. Inscrever-se no canal Unção Celestial. Ativar as notificações e compartilhar esta mensagem com alguém que esteja precisando de um bom dia cheio de esperança. Nenhuma dessas ações compra bênçãos ou obriga Deus a agir. Elas apenas ajudam esta corrente de oração a alcançar outras vidas. E agora, retornamos inteiramente à oração, Senhor. Recebe cada amém, cada pedido e cada nome lembrado em silêncio. Que toda honra seja dada a Ti. Que nenhuma glória seja atribuída a pessoas, canais ou palavras humanas. Somente Tu és digno de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre esta pessoa e sua família. Conduze-nos durante esta manhã e em todos os nossos caminhos. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos, confiamos e agradecemos. Amém.